Romanos 8, 28. Diz assim a palavra do Senhor: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Eu quero mais uma vez falar sobre como crer na soberania de Deus, no fato de que Deus é absoluto sobre tudo e sobre todos. Crer que Deus ama o seu povo, como que essas crenças vão nos capacitar a enfrentar o sofrimento. E esse congresso visa sempre celebrar a reforma protestante. Aquilo que Lutero fez foi um negócio absurdo, gigantesco, monumental. Naquela época, a Igreja Católica perseguia e matava seus adversários. Outros já haviam sido queimados. Lutero não pega suas ideias e as semeia em um lugar escondido. Não, ele pega suas 95 teses e as publica. Ele torna público. E a gente sabe que suas 95 teses tinham como um dos pontos principais a justificação pela fé, que tinha uma implicação muito clara em oposição à Igreja Católica. Somos salvos pela graça, de graça, de modo que não podemos comprar a nossa salvação, coisa que a Igreja Católica vendia, as indulgências. E se você pensa que a Igreja Universal começa com os próprios protestantes, não. A Igreja Católica é o primeiro bispo Macedo a vender pedacinho do céu. E Lutero fixa as suas 95 teses. É óbvio que ele sabia das implicações daquilo. Nós falamos em reforma, que foi nada mais nada menos do que uma volta às Escrituras. E nós sabemos que a igreja está sempre em reforma, porque ao longo da história do povo de Deus, sempre o povo de Deus é tentado a buscar lá fora recursos para lidar com seus problemas, para edificar a igreja. Isso acontece constantemente. Josias, ele fez uma reforma na casa de Deus. Diz o texto bíblico que ele foi retirando todo tipo de ídolos que havia ali. Havia inclusive casas de prostituição cultual no templo. Os pagãos, ou os melhores, os gentios, eles acreditavam que eles podiam se conectar com Deus por meio do sexo. Gente, havia casa de prostituição cultual no templo do nosso Deus, no templo do Senhor. Veja o absurdo. E você pensa que isso não existe mais? Há inúmeros bezerros de ouro em igrejas reformadas pentecostais. E há daqueles que decidirem fixar algumas teses contrariando esses bezerros. São perseguidos sistematicamente. Esse é um dos temas em que precisamos de reforma. Que a igreja tem buscado lá fora recursos para lidar com o sofrimento humano. Tem buscado nas terapias humanas um meio de lidar com o sofrimento. E para mim me parece muito óbvio que o meio é pela Bíblia, pela palavra do Senhor. Que mais uma vez, como Lutero, que lutava contra os desvios da igreja, a igreja católica não nasceu do dia para a noite. Ela foi se desviando dia após dia, até se transformar naquela aberração que ainda vemos hoje. E Lutero teve essa coragem e audácia para ir lá dizer: está errado, porque a palavra de Deus diz algo diferente. E em relação a como a igreja lida com o sofrimento humano, me parece que mais uma vez precisamos de reforma. Você se lembra de um rei em Israel, Acasias, que ele foi na Síria
e viu lá um altar. Aquele povo era poderoso, era uma nação imponente, uma superpotência na época. O que ele fez? Ele viu o altar daquele povo, voltou para casa e mandou que os sacerdotes construíssem um altar semelhante ao daquela nação ímpia e idólatra. Ah, mas eles estão vencendo. Se eles estão vencendo, é óbvio que nós precisamos imitá-los. É óbvio. Mas não, Deus já havia dado uma direção muito explícita sobre que tipo de altar Deus queria. E Deus revelou a Moisés. Deus revelou a nós como lidamos com a ansiedade, como lidamos com a tristeza. Está muito explícito isso na palavra de Deus. E tudo, sem sombra de dúvidas, começa com uma fé na soberania de Deus, no amor de Deus por nós. E é sobre isso que eu quero falar mais uma vez, sobre como nós precisamos nos desviar dos conselhos dos ímpios. Desses ímpios, e muitos deles, desses terapeutas que estão querendo nos ajudar, estão com seus filhos em alguma clínica de recuperação para drogado. Dos psicanalistas de Viena, ao lado de Freud, uma boa parte deles meteu uma bala na cabeça e se matou. Como esses homens podem nos ajudar? Se eles não podem nem mesmo ajudar a eles mesmos. Como isso pode acontecer? É por isso que o Salmo 1 é sempre uma advertência a nós. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer é na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz é bem sucedido. Por quê? Porque ele não anda no conselho dos ímpios. Ele escuta o que Deus tem a dizer. Deus é suficiente para que você lide com suas angústias, por mais profundas que sejam. Deus é soberano e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Por que Deus pode dizer isso? Porque Ele é absoluto sobre tudo e sobre todos. Por isso Ele pode dizer que Ele controla todas as coisas, que na vida do cristão não existem coisas ruins, porque até o mal Deus usa para o nosso bem. Eu tenho uma série no meu canal no YouTube sobre ansiedade. São várias e várias pregações sobre ansiedade. E eu digo assim: se você esquecer de tudo que eu falei aqui, lembre de Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqui está a chave para que você vença a ansiedade. Aqui. Não há ansiolítico que possa dar jeito. Ansiolíticos sedam você. Não podem tirar a ansiedade, coisa que somente Cristo pode fazer, como Paulo anunciou. Meu primeiro filho morreu. Meu segundo nasceu quase morto. Minha terceira quase morreu nos meus braços. Ela estava brincando um dia em casa, ela tinha 2 anos, e ela brincando com a bexiga, e ela caiu, e ela começou a chorar, e chorar. Sabe quando a criança faz aquele negócio de... E parece que perdeu o fôlego? Pois bem, a minha filha de fato perdeu, e ela não voltou. E ela estava roxa já, mole. Sabe quando você olha para o olho de uma pessoa e parece que a alma já não está mais ali? Eu a peguei assim. E aí, num ato da graça de Deus, eu dei um tapa nela. E já estava, eu nem sei há quanto tempo, que parecia uma eternidade. Eu dei um tapa nela, ela voltou. Eu fiquei 3 dias com uma dor aqui no peito. 3 dias. Eu já passei fome depois de pastor. Eu já passei fome. Eu já fiquei anos e anos na minha igreja, não um dia nem 2, mas anos, em que tudo que eu fazia dava errado. Eu já perdi 7 quilos um dia, por conta de pressão, de gente querendo me pegar de tudo que é lado, me ameaçando, falando que vai me matar. E eu, durante 7, não um dia, nem 2, nem 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias, 8 dias, sem conseguir dormir direito, e todos os dias à noite orando, falando: Senhor, me ajude. 7 quilos. Diante de tudo isso, eu só me lembrava de uma coisa: tudo coopera por bem daqueles que amam a Deus. O Senhor é soberano, Ele cuida de mim. Eu não sei o que vai acontecer, mas se até algo ruim acontecer, Deus o reverterá para o bem. E esse texto tem sido o meu consumo. Esse texto tem sido a minha fonte de esperança diante das angústias, das dificuldades e dos sofrimentos. Paulo aqui, como eu falei para vocês ontem,
esse texto em que Paulo fala sobre a soberania, sobre a eleição, sobre a predestinação, está inserido em um contexto de sofrimento. No verso 18, Paulo fala sobre sofrimento. Após esses textos aqui, esse texto que eu acabei de ler, Romanos 8, 29, Paulo fala sobre os sofrimentos que o povo de Deus enfrenta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Ora, quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, perigo, nudez, espada? Porque por amor a Ti somos entregues ao matador como ovelhas, entregues todos os dias, mas em Ti somos mais que vencedores em todas essas coisas. Esse é o contexto então dessa fala de tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Perigo, tribulação, espada, fome, nudez. Esse é o contexto. Esse é o contexto de tribulações das mais terríveis. Das mais terríveis. Eu quero então começar falando das necessidades materiais. Como que crer que Deus é soberano, crer que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, é fonte de força e de paz para você diante das necessidades materiais. Paulo, neste texto, ele diz, logo após falar sobre tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, Paulo diz, aquele que não poupou o próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Paulo está dizendo que Deus nos deu Cristo. Não é possível que Deus venha nos dar algo a mais do que isso. Cristo é tudo. Paulo então questiona, ele deu Jesus para vocês, ele salvou a alma de vocês, ele redimiu vocês, ele deu a coisa mais cara que existe. Por que vocês então ficam ansiosos achando que vai faltar o pão de amanhã? Loucura. Loucura isso. É loucura. Deus fez o que era mais difícil. Não fará o mais simples? É isso que ele está dizendo. Deus supre o seu povo, porque Ele é soberano. Ele cuida de nós. Uma vez eu saí da reunião de oração da nossa igreja e estava indo para minha casa, e a minha esposa falou, amor, tem que comprar fralda para o Daniel. Eu só tinha um filho. E aí eu falei, amor, mas esse menino está fazendo demais as coisas, eu não aguento. E falei brincando, não tem não. E não tinha mesmo, não tinha mais dinheiro. Eu, sem exagerar, eu saí da igreja e ela falando isso, assim comigo. Eu estava estacionando o carro, entrando no meu prédio. E meu prédio é tão simples que nem não tinha símbolo nem nada, era só um cara lá que cuidava lá mais ou menos lá. E esse homem, eu entrando, esse homem disse assim, ô pastor, tudo bem? Eu falei tudo. A mulher ali do 21B, ela comprou fralda, numeração incorreta, e está querendo doar aqui. Eu falei, olha, já que você insiste, eu vou pegar. Como que Deus, ele é soberano, Ele cuida de nós, Ele provê, Jesus não é o Deus dos coaches, não é o Deus dos coaches e nem dos pastores da teologia da prosperidade, mas Ele é o Deus do povo de Israel, aquele povo que no deserto foi sustentado, e Deus não deixou o seu povo na mão, de forma alguma. Isso não significa dizer que ocasionalmente Deus não possa usar até a fome para o bem, usar o mal para o bem, como em Deuteronômio nós lemos isso. Lembra-te pelo caminho pelo qual o teu Deus te guiou no deserto, para te provar, para te humilhar, para saber o que estava no teu coração, e para que você soubesse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Ou seja, Deus está dizendo, eu deixei vocês passarem fome. Por quê? Provar o coração de vocês. Por quê? Para mostrar para vocês que a vida de vocês não se resume à comida, que eu sustento vocês, que eu sou o Deus de vocês, eu sou o pão que alimenta a alma de vocês, eu sou a vida de vocês, eu mantenho vocês, eu sustento vocês. Mas aqui, com esse texto, você nota isso, como que Deus usou o mal, que é a fome, para o bem, para moldar o seu povo, para quebrantar o seu povo. É a história clássica de Jó. Jó perdeu seus filhos. O dia que o meu filho nasceu com um caroço na cabeça e a gente achou que ele não ia sobreviver, foi o primeiro pior dia da minha vida. O meu segundo foi o dia que a minha filha quase morreu.
de segunda a quarta, eu chorava o tempo todo. Pior dia. Jó não perdeu um filho. Ele perdeu todos. Ele perdeu todos. Todos os seus filhos. Jó perdeu todos os seus bens. Jó ficou enfermo. E Jó ainda teve uma desgraça ainda muito maior. A mulher dele ficou viva. Porque aquela mulher é uma jararaca. Aquela mulher, quem precisa de diabo com uma mulher daquela? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Não é. Diz o texto que Jó, depois de tudo isso, Jó diz assim: antes, eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Quem pode imaginar que a perda do filho pode ser revertida para o bem? Quem pode imaginar isso? Afinal de contas, não existe bem maior do que conhecer o nosso Deus. Não existe bem maior do que isso. E a vida eterna consiste nisso, em conhecer a Deus e Jesus Cristo, a quem enviaste, como declara João 17,3. E Deus usou até a morte dos filhos para a sua glória e para o bem do seu povo. Para o bem do seu povo. Como que Deus usa todos os sofrimentos, inclusive a fome, que eu acabei de citar para vocês, para que vocês saibam que nem só de pão viverá o homem. Como Deus usa os sofrimentos, como Deus usa as necessidades materiais para nos quebrantar. Ora, quando Deus disse isso para o povo: eu deixei vocês passarem fome, para que vocês se lembrem que nem só de pão viverá o homem, mas de mim vocês vivem, da minha palavra, de mim. Isso é um grande remédio para os nossos temores e ansiedades. Isso me lembra de Paulo em Filipenses, quando Paulo fala sobre a ansiedade em Filipenses. E Paulo vai nos mostrar que a raiz da nossa ansiedade tem a ver com os nossos ídolos, com os ídolos que criamos. Em Filipenses 4, Paulo diz que nós não devemos andar ansioso, é mandamento. Descumpri-lo é pecado. Em Filipenses 4,6 ele declara isso: não andem ansiosos por nada, de coisa alguma. De coisa alguma. Entretanto, façam conhecidas diante de Deus as vossas súplicas com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração e mente. Garante o apóstolo Paulo. Mas antes de Paulo dar essa ordem e ao mesmo tempo uma promessa, no verso 4, ele diz assim: alegrem-se no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Aqui está a raiz de nossas ansiedades. Quando você não se alegra em Deus, quando você não coloca a razão da sua existência em Cristo, você é ansioso. Quando você cultiva os seus ídolos. Porque o que é um ídolo? Não é apenas uma imagem de gesso, mas é qualquer coisa que você coloca a sua esperança, a sua fonte de alegria. Pode ser um filho, que você olha para o seu filho e diz: aqui está a razão da minha alegria. Sem o meu filho eu não vivo. Quando você faz isso, você transformou o seu filho em um ídolo, em um Deus. Mas é um falso Deus, e é um Deus fraco. Sabe por quê? Porque o seu filho não é maior do que todas as forças do universo. Seu filho pode morrer, o seu filho pode ir embora. Então quando você diz: o meu filho é a razão da minha vida, ou às vezes você não diz isso, mas lá no seu coração é assim que se dá, você anda ansioso. Porque é um Deus menor que você estabeleceu como razão da sua vida. É um Deus que pode ser perdido, é um Deus que pode ser vencido. Então sempre você fica ansioso: meu Deus, e se eu perder meu filho? Então você não está se alegrando no Senhor, você está se alegrando no seu filho. Quando você declara: se eu não passar nessa faculdade, a minha vida acabou. Você fez dessa carreira a razão da sua alegria. Você fez dessa carreira o seu Deus. E é um Deus menor. É um Deus menor. Então você fica ansioso. E você diz: e agora? E se eu não passar? Como é que vai ser? Como é que vai ser? A ansiedade tem a ver, portanto, com esses ídolos que nós colocamos no nosso coração. Mas quando você, entretanto, diz assim: o Senhor é a razão da minha alegria. Ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, os currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Ele descreve um cenário de caos, pobreza, miséria, e mesmo assim, uma fé triunfante. Ele diz: eu vou ficar de pé, ainda que todos caiam, porque o Senhor é a razão da minha alegria. O Senhor é aquele que me mantém de pé. O Senhor é soberano. O Senhor vai usar até a escassez e as dificuldades para a sua glória, e de alguma maneira eu vou permanecer de pé, porque o Senhor me sustenta. Essa
é a crença bíblica de como Deus pode usar até o mal para o bem, quando nós não fazemos das coisas um ídolo, seja o filho, seja a vida financeira, qualquer coisa, porque você entende, olha, se eu perder isso aqui, Deus vai usar para alguma coisa, Deus vai usar para o bem. Se eu perder, se eu não conseguir fazer aquilo, não há problema, a vontade de Deus é perfeita, é boa, é agradável, o Senhor vai usar para alguma coisa. Ele é a razão da nossa vida, Ele é o ar que nós respiramos. Quando você crê assim, que não há coisa ruim que possa acontecer a você, porque Deus transforma cada uma delas, porque Deus não faz apenas o milagre de transformar água em vinho, Ele também transforma tragédia em algo que glorifique o nome dEle e faça bem ao seu povo. Quando você tem essa crença, tudo coopera, tudo coopera. Você não tem medo das necessidades, você não se amedronta, porque você sabe, você não vai morrer antes da hora, você não vai cair antes do tempo, porque até os pardais, diz Deus, Ele cuida. Não valeis vós muito mais do que os pardais? Nenhum pardal morre de véspera. Será você que vai morrer de véspera? Nenhum pardal morre por acidente, nenhuma ave insignificante morre sem que Deus diga, hoje é o seu dia. Agora você acha mesmo que eu e você seremos esquecidos? Deus tirou férias nas Bahamas celestiais e não está nos vendo? O Deus de Israel não dorme, Ele está conosco em todos os dias. Crê nisso. Ele é o nosso Deus, a sua mão é sobre nós, tudo coopera. Por isso, o crente verdadeiro não se atemorizará de más notícias, porque ele sabe que para ele não existe mal, porque Deus usa até o mal para a glória do nosso Deus. Vocês creem? Segundo, diante dos sofrimentos, entender que Deus é soberano sobre tudo, que tudo coopera para o bem do povo de Deus. Entender isso nos mantém fortes diante das dificuldades, que Deus pode reverter qualquer circunstância, por mais catastrófica, para a sua glória. E um exemplo clássico disso é José. José é vendido pelos seus próprios irmãos, e os irmãos que o venderam ainda eram os melhores, porque os piores queriam matá-lo. Os que o venderam eram gente boa. Vendido pelos próprios irmãos, José vai para o Egito. Lá ele se transforma no segundo homem mais poderoso do mundo, abaixo apenas de Faraó. Abaixo apenas de Faraó. Um dia, há fome na terra. Seus irmãos se aproximam de José sem saber que José é José. Diz o texto bíblico que quando José olha seus irmãos, José sai e vai chorar. Depois ele retorna, ele se restabelece e ele retorna, por ver que aquele sonho que ele teve lá atrás, seus irmãos se inclinando a ele, estava se cumprindo, que Deus estava no controle da vida dele. Quando ele foi injustiçado diante de Potifar por sua mulher piricrente, piriguete, alguma coisa nesse sentido, e ele foi para a cadeia justamente por ser honesto, José não desanimou. Quando ele olha aqueles irmãos, José se revela a eles e diz, eu sou José. Eles ficam apavorados, e José diz assim, não foram vocês que me trouxeram para cá, vocês intentaram o mal, mas Deus reverteu em bem. Como que Deus usa até a traição de nossos parentes. Se você é crente, você não pode andar complexado, mal amado, ainda que sua família tenha feito o pior em relação a você. Se você crê que é um Deus soberano, você sabe que o seu pai, por mais terrível que seja, está debaixo do controle de Deus. Você não vai andar como essa geração mimizenta, chorando o tempo todo, porque palavras machucam. Não, porque você crê que há um Deus soberano, que usa inclusive a maldade de seus pais para a glória dele. José creu assim. José creu assim, que Deus usa até o mal para o bem, que tudo coopera para o bem do povo de Deus, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. José sustentou Judá. Judá é de onde vem quem mesmo? O nosso Cristo, o Rei dos Reis,
aquele que um dia aparecerá no horizonte montado em seu cavalo branco, em sua coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que há de olhar para cada um de seu povo e dizer: foste fiel um pouco, sobre muito eu vou te colocar. José foi o homem que Deus usou para que o propósito eterno de Deus fosse cumprido. No meio de toda aquela catástrofe, daquela traição familiar, Deus estava ali. No meio de toda aquela traição, Deus estava ali. É isso que nós temos que se lembrar. Temos que nos lembrar. Ter fé. Deus controla as nossas vidas. Deus é soberano. Ele usa o mal para o bem. Isso nos mantém de pé. Isso nos dá força. Isso nos dá força. Na pandemia, eu fiquei com medo mesmo de que eu ia passar fome. Eu não tinha canal no YouTube ainda, não tinha um salário muito alto, e a minha cidade era muito abastecida pela cidade do Lago, Aparecida, e foi um caos total na cidade de Aparecida. Muitos irmãos da minha igreja são de lá. A possibilidade era real de que eu não tivesse nada, muito real. E óbvio que a tentação, a ansiedade veio. E eu me lembro que nessas horas eu sempre penso no pior cenário. Qual era o pior cenário? O pior cenário era este aqui. Eu ia me sentar com a minha família, nós iríamos comer a nossa última refeição e morrermos. Esse era o pior cenário. E eu me lembrava que o pior cenário ainda é o melhor, porque para nós o morrer é lucro. Nem a morte nos mata. A morte é simplesmente a porta de entrada para a glória eterna. Como nós podemos andar com medo e ansiosos de qualquer coisa? Nas primeiras vezes que eu fui processado, quando eu abri a minha igreja, a nossa igreja, quando o governador mandou fechar, eu sentei na primeira fileira e o povo nunca cantou tão forte, viu? Que culto poderoso. E eu estava apavorado ali na frente. E eu pensando, olha, eu posso ser preso, isso aqui pode, eles podem me multar. Mas eu me lembrava disso aqui, ó. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Primeiro, eu creio que Deus pode tapar os olhos dessas autoridades. Mas eu também creio, porque eu tenho fé para ver morto ressuscitar. Mas eu também tenho fé para suportar o luto. Eu tenho fé para ver as montanhas saírem. Mas eu também tenho fé, se elas ficarem, para que Deus me dê graça para que eu as escale. Eu tenho fé para ver o sofrimento ir embora, mas eu também tenho fé. Se Deus deixar o sofrimento, eu creio, a graça dele vai me bastar. Ele vai me fortalecer. Eu creio. Essa era a minha crença. Essa era a minha crença. Se eu for preso de alguma maneira, Deus vai usar isso para a glória dele. Deus vai usar isso para a sua glória. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Por que tantos crentes tão frouxos e fracos e medrosos e com os rabinhos entre as pernas? Talvez porque saibam citar Romanos 8, mas não creem de todo o coração que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo mesmo. Tudo mesmo. Eu vou citar aqui o que me parece a obra mais fantástica, que encarna e materializa isso que eu estou falando, de Deus usar o mal para o bem. Os discípulos. Paulo escreve num contexto de perseguição. Hebreus declara os sofrimentos que os crentes foram submetidos. Nós sabemos das torturas mais terríveis. Donas de casa foram levadas ao Coliseu Romano e foram trucidadas por leões. Não eram apenas os apóstolos, mas donas de casa. A gente sabe de inúmeras histórias, como por exemplo da irmã Felicidade. Lembra dela? Os romanos, tentando levá-la a negar Jesus, foram matando cada um de seus filhos, um por um. Todos morreram e ela se manteve viva. Esse é o contexto. João, a gente sabe, foi jogado numa fornalha. Pedro, a gente sabe, morreu crucificado de cabeça para baixo. Estevão foi apedrejado. Paulo foi decapitado. É nesse contexto que Paulo diz: somos mais que vencedores. É nesse contexto que Paulo diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo, como isso? Mortes tão trágicas podem ser usadas para o bem. Como isso, Paulo? Como isso? Será que naquele momento eles podiam mensurar, entender que aquilo ali seria usado para a glória de Deus? E eu vou lhe mostrar que a morte, e trágica como foi a morte deles,
testifica que o testemunho dos discípulos é verdadeiro. E o que eu vou falar para vocês aqui não é novo. Eu recebi isso de outros irmãos, que há 2000 anos nós dizemos isso. Porque Cristo, Jesus Cristo é o Messias. Porque é irrefutável o fato de que Jesus é Deus. Como nós podemos argumentar tão facilmente na defesa de Cristo Jesus? O sangue daqueles mártires testificam acerca disso. Como assim, pastor? Você sabe que em algum momento ventilaram a ideia de que Jesus como personagem histórico não existia. Todo mundo sabe, isso é um absurdo. Até ateus, dos mais convictos, sabem. Há fontes por todos os lados para confirmar que Jesus como homem existiu. E é fundamental, se eu quero falar sobre ressurreição de um corpo, é necessário que exista um corpo. Se eu quero falar que alguém ressuscitou, eu preciso então provar que esse alguém viveu. A gente tem várias fontes extras bíblicas para falar sobre isso. Uma das que eu mais gosto de citar é o historiador Tácito, que era um ferrenho adversário da fé cristã, e ele confirma a existência de um personagem, de um homem chamado Jesus, que viveu na Palestina, que foi morto. Ele conta isso no seu livro 15, capítulo 44. Ele diz assim: para eliminar de uma vez por todas essa crença, estavam acusando Nero de pôr fogo em Roma. Então Nero, para se livrar disso, Nero fez com que alguns, chamados cristãos pelos plebeus, fossem presos. Aquele nome teve origem em Cristo. O nome cristãos teve origem em Cristo, que foi executado sob o governo de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. Essa detestável superstição, ele chama a fé cristã de detestável superstição. Embora reprimida por enquanto, irrompida de novo não apenas na Judéia, onde essa praga, ele chama a fé cristã de praga. A crença dos discípulos de que Jesus ressuscitou, para ele é uma superstição, ele chama de praga. Essa praga começou, mas também na cidade de Roma, para onde convergem e são aceitas todas as coisas terríveis e vergonhosas do mundo. Está vendo a atitude dele em relação à fé cristã? É uma vergonha, é uma superstição, é uma praga. Mas no meio disso tudo, ele confirma um fato histórico. Que fato histórico? Que houve um homem chamado Jesus que foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Ele não acreditava que ele ressuscitou. Para ele era uma superstição. Mas ele confirma um fato histórico. Jesus Cristo existiu. E ele morreu sob Pôncio Pilatos. E seus discípulos saíram pregando essa superstição de que Jesus ressuscitara. E eles foram mortos por isso. Isso é importante. Sabe por que isso é importante? Ok. Os discípulos foram chamados de testemunhas, não foram? Em muitas igrejas, testemunho é a pessoa vem e conta: eu estava ruim e muito mal e agora eu me converti, eu estou muito bem. Apesar disso ter um valor, não é esse o sentido da palavra testemunho. As testemunhas ali têm uma conotação jurídica, de um tribunal, de pessoas que viram alguma coisa. Esses discípulos alegaram que viram Jesus morto na sexta e ressurreto no domingo. Eram testemunhas. Eles não pregaram sobre uma ideia, eles pregaram sobre um fato: a morte e ressurreição de Jesus. Mas aí surge a acusação que fizeram contra eles, que eles pegaram o corpo de Jesus e deram sumiço, desapareceram. E aí entra a grande questão: você mentiria para perder tudo? Você mentiria para ver, por exemplo, a sua esposa sendo violada? Muitos cristãos sofreram isso. Você mentiria para ser decapitado? Você mentiria para ver seus parentes mortos diante de você? Não faz sentido. Não faz sentido. Eles perderam tudo. Eles morreram de maneiras trágicas. Eles foram torturados. Nós mentimos para ganhar alguma coisa. Nós mentimos para nos livrar de alguma coisa. Ninguém mente para perder tudo. Ninguém mente para ver o seu filho morto por conta dessa mentira. Ora, o que eles fariam se eles estivessem mentindo ao verem os seus filhos sendo mortos? Eles diriam: olha, eu menti. É simples assim. Mas não. Quando um soldado romano colocava uma espada no pescoço deles, eles diziam: eu o vi morto na sexta e ressurreto no domingo. Negue Jesus, senão você vai morrer. Só o Senhor é Deus, eles diziam. Por que isso é tão importante? Como você vai alegar que aqueles discípulos mentiram? Não faz sentido, é irracional. Eles perderam tudo por alegar que Jesus Cristo é Deus. Eles perderam tudo por alegar que Jesus Cristo foi morto sob Pôncio Pilatos.
mas ele está vivo porque nós o vimos ressurreto. Prenderam tudo. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A tortura que aqueles crentes sofreram foi fundamental para que o testemunho daqueles crentes fosse irrefutável. Irrefutável. A morte deles, o sofrimento deles, cooperou para o bem. Para o seu bem, para o meu bem. Eles morreram para que nós tivéssemos vida. Eles foram trucidados para que a fé fosse espalhada pelo mundo todo. E há 2000 anos nós estamos pregando algo que nenhuma religião prega. Todas as religiões são baseadas em ideias. Maomé diz que ouviu Deus. Joseph Smith diz que ouviu Deus. A nossa fé, entretanto, tem uma prova histórica. A nossa fé é baseada em um evento histórico. As revelações de nossa fé têm o sangue de Cristo, tem também o sangue dos mártires, como testemunho de que só o Senhor é Deus, de que nem a morte pôde matá-lo. Por quê? Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus usou a morte trágica de seus discípulos para nos salvar. Deus usou o testemunho daqueles homens para nos salvar. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A crença nisso te livrará da ansiedade, te dará força na hora do sofrimento. A crença de que Deus é soberano, de que Deus governa os céus e a terra, de que Deus está com o seu povo, de que Deus habita no alto e sublime trono, mas Ele também habita com o contrito e quebrantado de coração. A crença de que há um Deus vivo e todo-poderoso que rege o cosmos, que rege a sua vida. É essa crença que fará com que você ande em paz e não como os homens deste mundo, ansiosos, com medo, porque nós somos a luz do mundo. Nós somos o farol para este mundo. Mas se nós estivermos perdidos, como poderemos apontar o caminho para eles? Se nós somos como os ímpios, ansiosos e deprimidos o tempo todo, como mostraremos para eles? Venham todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Venham, porque há uma vida poderosa em Cristo Jesus. Como anunciaremos isso a eles, se a nossa vida é fraca? Os cristãos trouxeram muitas pessoas aos pés de Cristo, porque a vida deles era um evangelho ambulante. Os ímpios olhavam para eles lá no Coliseu Romano e se perguntavam: como podem ser tão corajosos? O que é isso? De onde vem essa fé? Vinha da certeza de que Deus estava com eles, de que Deus os salvara, de que Deus os amava e de que o Senhor é soberano sobre todas as coisas e tem preparado grandes coisas para aqueles que são seus. Você crê assim? Vamos, eu não fiz isso, não sei se eu posso. Nem sei, nem pedi para o Albert assim. Vamos orar? Podemos? Você pode ficar de pé? Você pode ir no seu lugar orar. Mas em primeiro lugar, eu gostaria que você orasse assim, dizendo que Deus é: só o Senhor é Deus. O Senhor é a razão da minha existência. Há um Deus vivo e todo-poderoso, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus. Vamos orar assim? Senhor Deus e Pai, Deus vivo e todo-poderoso, soberano sobre o cosmos, soberano sobre nós, Criador dos céus e da terra, e nosso Criador, e mais do que isso, nosso Redentor. Ó Deus vivo e todo-poderoso, o Senhor é a razão da nossa existência, o Senhor é o motivo da nossa esperança, o Senhor é aquele que nos mantém de pé. Deus vivo e todo-poderoso, eu oro com os meus irmãos nesta noite, aquele que entrou ansioso, aquele que entrou com medo. Ó Pai, coloque-os de pé, como o Senhor prometeu, que o Senhor daria a sua paz, não como o mundo dá, mas a paz que vem do Senhor.
Ó Deus, fortalece o teu povo. Ó Deus, fortalece o teu povo nesta noite, em nome de Jesus. Somos malignos, somos pecadores, somos depravados, somos indignos, mas fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Nossos pecados o Senhor levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor. Justificados, pois, pela fé, temos paz, e assim vamos viver. Ó Deus, que a paz do Senhor invada o coração do teu povo nesta noite. Que todo medo possa ser vencido pelo Senhor, pela tua santa e bendita palavra. Que a paz do Senhor invada o coração do teu povo. Que todos os fardos, que todos os temores, que todas as dúvidas possam ser destruídas por aquele que venceu até a morte, Cristo Jesus nosso Senhor. Ó Deus, abençoa o teu povo nessa noite. Fortalece o teu povo mais uma vez. Fortalece o teu povo e faz de nós luz para este mundo, um farol para apontar o caminho para este mundo que está em trevas, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Deus. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, alguns mais confiam nos terapeutas deste mundo, nos homens deste mundo, mas nós confiamos em Ti, o nosso Deus, razão da nossa existência, aquele que nos mantém de pé. Ó Deus, nós oramos a Ti, Pai. Vem sobre nós a cada manhã. Renova, Deus, a Tua graça sobre nós a cada manhã, porque sabemos, graças às misericórdias do Senhor terem se renovado sobre nós em mais desta manhã, nós estamos de pé. E amanhã, a misericórdia do Senhor, mais uma vez, vai se renovar sobre nós. Nós oramos, nós entregamos nossas vidas em Tuas mãos, e nós dizemos, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Nós confessamos como Abacuque, nós confessamos como os Teus servos ao longo da história. Nós podemos ficar sem dinheiro, podemos ficar sem família, nós podemos ficar sem qualquer coisa, nós só não podemos ficar sem o Senhor. E graças a Deus, não é possível que alguém nos separe de Ti, ó Deus. Nada e nem ninguém podem nos separar do amor do Senhor, ó Pai. Essa é a nossa fé. Por isso, nós Te adoramos, nós Te bendizemos, nós declaramos, só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Que a paz de Deus, que excede o entendimento, esteja com vocês. Que vocês se lembrem, o que eu preguei não significa que não iremos passar dificuldades. De forma alguma o texto aqui mostra o contrário, a gente vai passar. Mas a fé, sempre ela, o justo viverá pela fé. Esse texto Paulo usa para falar da salvação e é correto. Se Paulo disse, quem sou eu? Mas lembra que o contexto imediato tinha a ver também com uma situação de sofrimento, que tudo era contrário, tudo dizia que não dava, mas Deus diz, olha, o justo vai viver pela fé. Você está enxergando nada, mas você confia em mim, e por isso você vai se manter de pé, e você vai viver pela fé. Deus abençoe vocês, queridos irmãos.